Eu tava lendo Timóteo, né? Ele fala muito de Paulo. E aí eu tava querendo, entender. Porque eu sei a história de Paulo, sabe? Mas eu sinto que Deus quer falar comigo em Paulo. Em Timóteo 13, que fala: anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Nossa, Paulo, ele era blasfemador, perseguidor. Ele ajudou na morte de uma pessoa. Não que ele ajudou, mas ele apoiou essa morte. Então ele era totalmente contra o evangelho. Era um cara que era totalmente contra o evangelho e hoje em dia ele é um dos maiores pregadores do cristianismo. Ele disse: eu sou um dos piores pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Ele se coloca nessa posição, ele se vê nessa posição de que ele era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa super mal, e agora ele conhece Cristo. Então ele era assim pecador, mas ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Isso é incrível pensar que uma pessoa tão ruim como Paulo era, perseguidor, ele estava totalmente do outro lado da moeda, totalmente contra eles. Não era como se ele fosse nós. Por exemplo, o nosso maior problema é que nós somos mundanos demais. Então a gente faz coisas do mundo. A gente briga, a gente não ora, a gente fala mal dos outros. Esses são os nossos pecados. Mas o pecado dele era totalmente direto com o cristianismo. Dentro daquele confronto com Deus, e isso nos faz questionar. Paulo era um dos piores pecadores, assim como nós também somos um dos piores pecadores, mas o pecado dele era muito grande, e mesmo assim, num único encontro que ele teve com Deus, a vida dele foi transformada. A glória de Deus, a misericórdia de Deus era tão grande, a graça de Deus era tão grande, Jesus era tão grande, a luz era tão forte, que cegou ele por 3 dias. O que ele viu foi demais, sabe? A experiência que ele teve com Cristo foi soberana.
Quantas mais experiências a gente precisa ter para ser transformado? A gente está exatamente na mesma posição de Paulo, só que antes dele se tornar o maior pregador. Então, quantas mais experiências? Ele só precisou de uma para ser transformado. Então, o que Paulo viu que Deus nos mostra sempre, a gente não consegue enxergar. Esse é o questionamento.